Olá, acadêmicos e acadêmicas. Mais uma vez estamos juntos, né, para mais uma aula que é a segunda semana do eixo Educação Popular e Educação do Campo. E durante essa semana vocês têm um texto para discutir, que é o texto principal da aula, além de alguns materiais complementares durante a semana, alguns vídeos que está à disposição no ambiente, que é o texto, são 3 capítulos da obra do Antônio Gramsci, e sobre a organização, os intelectuais e a organização da cultura. Para mergulhar nesses 3 capítulos, né, que são dedicados às leituras desta semana, eu acho pertinente contextualizar a vida do autor, né, o contexto no qual a obra está inserida e também o contexto histórico no qual ele vivia para poder escrever uma obra tão importante e que teve tanta repercussão a nível internacional, particularmente nos partidos da esquerda na época, né, pela grande influência que o Gramsci teve no século XX e ainda continua tendo no século XXI para os partidos da esquerda e também os intelectuais, os militantes e assim por diante. E contextualizando um pouco sobre a vida do Gramsci, né, que nasceu em 23 de janeiro de 1891, né, em Ales, que é a província de Cagliari, né, na ilha de Sardegna, numa parte pobre na Itália, né, naquela época, né, no final do século XIX, início do século XX. E o Gramsci, ele nasceu numa família humilde, né? O seu pai e a sua mãe eram pessoas italianas que não tinham um poder aquisitivo econômico naquela época na Itália. E ele conseguiu realizar os seus estudos na Universidade de Turim, e onde também em 1915 ele aderiu ao socialismo. E só para vocês terem uma ideia, o Gramsci, ele é uma das referências essenciais do pensamento da esquerda do século XX, né? E ele frequentou os círculos, digamos, dos socialistas e entrou no Partido Socialista em 1913. Né? Naquela época ele tinha em torno de 22 anos. Né? Depois ele rompeu com o Partido Socialista e ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, né, onde se ele transformou em um dos maiores, digamos, escritores, né, de alguns jornais que tinham um valor, um prestígio naquela época, particularmente para os partidos socialistas e comunistas na Itália. Dando continuidade à contextualização histórica, né, da vida do Gramsci e também mostrar a sua importância no contexto no qual ele vivia, né, em 8 de novembro de 1926, né, a polícia fascista prendeu o Gramsci, né, apesar da sua imunidade parlamentar, né, que ele tinha naquela época. Ele acabou ficando preso, né, onde ele recebeu uma sentença de 5 anos de confinamento na prisão. Né? E no ano seguinte, em 1927, ele recebeu uma outra sentença de 20 anos, né? O que vai resultar, e agravou um pouco a saúde do Gramsci, né? E ele saiu da prisão, ele ficou internado no hospital e morreu em 1937, muito jovem, né, com 46 anos. E qual é a importância do pensamento do Gramsci na educação? E
as noções de pedagogia crítica, né, e a instrução popular, né, foram teorizadas e praticadas décadas depois, né, por alguns autores a nível internacional e também no Brasil, né, da proposta da teoria do Gramsci, né. Desses intelectuais, desses brasileiros, é o Paulo Freire, né, que incorporou, teve uma grande influência que aparece de modo explícito nas suas obras, né, particularmente quando se trata da pedagogia do oprimido, mostrando, quando ele fala também sobre a questão da educação bancária, né, e aparece muito claro a influência do Gramsci no seu pensamento. E um dos pontos chaves para entender a dinâmica, digamos, do pensamento do Gramsci, as questões que ele formulou ao longo dessa obra, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, é os agentes principais que poderiam mudar a estrutura da sociedade, né, que é a superestrutura estabelecida pela divisão de classe na sociedade. Os agentes principais seriam os intelectuais, né? E esses intelectuais tão somente poderiam romper com essa estrutura já estabelecida, né, esse status quo, essa ordem vigente, a partir do instrumento que é a escola, né, para o Gramsci. E fica muito evidente na obra do Gramsci, né, no seu pensamento, né, a sua influência, né, quais são as ideologias, os pensadores que influenciam o seu pensamento. Dentre vários, né, ele fez um casamento, digamos, entre a teoria marxista, né, particularmente do Karl Marx, e também do Maquiavel, né, particularmente o Príncipe do Maquiavel, né, onde descreve um pouco sobre o seu pensamento, onde ele vai colocar algumas questões que perpassam ao longo de sua obra. E para entrar propriamente no texto que nos interessa nessa aula, que é Os Intelectuais e a Organização da Cultura, e nesse texto o Gramsci ele aborda algumas questões sobre os intelectuais e também a situação na qual eles estavam e estão inseridos, o grupo ao qual eles pertencem, né? A princípio, a primeira questão formulada por Gramsci na obra, né, é a autonomia do intelectual na sociedade. E a questão principal que ele coloca é o intelectual, né, os intelectuais, eles representam um grupo autônomo ou apenas parte de outro grupo social, que é uma questão chave que ele já coloca já no início da obra para poder entender o papel e a função do intelectual e para chegar à proposta do que ele chama de intelectual orgânico. Então, essa questão principal do Gramsci, né, mostra muito bem a existência de diversos segmentos intelectuais, né, na sociedade. E cada um desses segmentos intelectuais, eles representam uma classe, né, que é a classe na qual eles estão inseridos. Por exemplo, existem os intelectuais que fazem parte da classe burguesa, né? Existem intelectuais que fazem parte da classe operária, e esses intelectuais, esses segmentos, eles vão representar a sua classe. No caso, os intelectuais da classe operária representam a classe operária, a camada, digamos, mais desvalorizada, mais marginalizada na sociedade. Nessa obra, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, o Gramsci escreve sobre as condições em que se dá a formação e a presença dos intelectuais nas sociedades, né? A obra é interessante para ser lida, e não poderíamos dedicar toda a obra para vocês lerem durante uma semana, né? Porque é bastante densa a leitura e é bastante prazeroso também de fazer
essa leitura, mas o meu convite para vocês é de dar continuidade à leitura sobre essa obra, né? Além dos 3 capítulos que interessam durante essa semana, onde ele focaliza mais sobre a escola unitária, o que ele chama de escola unitária, a escola única, né? E diferentes modelos de escolas e também modelos de práticas pedagógicas, mas para além disso, para entender e analisar do ponto de vista analítico as questões que são formuladas ao longo dessa obra, é importante e é necessário fazer a leitura dos demais capítulos. Então, é interessante a obra e por isso deve ser lido quando se observa não somente o momento no qual o Gramsci ele escreve a obra, né? Não somente apenas o contexto histórico, né, da obra na qual fora escrita, né, como também a ascensão do fascismo na Itália. E esse mesmo sistema, né, que resultou na prisão do Gramsci e até a sua morte, né? Esse regime que reprimiu, digamos, todo o pensamento gramsciano naquela época, e também os intelectuais, os militantes que se colocavam como reacionários, como revolucionários àquela ordem vigente da época. Então, por esses motivos, o Gramsci ele vai chamar o modelo de intelectual que faz frente ao fascismo, né, a toda a ideia de dominação e as relações de poder naquela época, e ele chama esse intelectual de intelectual orgânico.